Prosseguindo na arqueologia do mundo bíblico 1, o item 62 do material didático, o desaparecimento dos quemetes. Vamos recordar os quemetes pela identificação arqueológica, geográfica. Eu coloquei para vocês que se trata dos descendentes de Caim. Eles ocuparam a região do Nilo de 3.200 a.C. até 2.300, 2.200 a.C. E nesse período eles vão desaparecer. O que nós vamos tratar agora é exatamente do desaparecimento desse povo. 3.300 a.C. significa que essa nação, esse povo, essa civilização surgiu cerca de 700, 800 anos depois da criação de Adão. Faz sentido, né? E mostrei muitas evidências para vocês para apontar os Quemete, né, os habitantes da terra de Quemete, como sendo os descendentes de Caim. E como eles desaparecem no período que a Bíblia diz que ocorreu o dilúvio. Então nós estamos vendo mais uma evidência desses Quemete. E eles desaparecem também no mesmo momento que desaparece o reino da Mesopotâmia, que era chamado de reino sumério, e eu mostrei para vocês também que esse reino era chamado, passou a ser chamado de acadiano. E alguns erradamente dizem que os acadianos destruíram os sumérios. Não, os acadianos eram sumérios, a história comprova isso. O fundador da Suméria foi um homem chamado Sargão I. Ele nasceu numa cidade sumeriana, né, que era Quiche, se tornou rei dessa cidade, Quiche era uma cidade da Suméria, então ele era um sumeriano. Ele conquistou uma cidade vizinha, foi juntando várias cidades, formou um império conquistando cidades da Suméria. Então é um império sumério. Só que Sargão fez o quê? Ele disse: eu vou fundar uma cidade para o meu império. Como fundou Brasília, né? Ele resolveu fundar uma cidade para ser a capital do império. Qual o nome daquela cidade? Acade. E aí, por isso, muitos historiadores acabam confundindo, chamando os sumérios de acadianos, até dizendo que os acadianos conquistaram os sumérios. Não, os acadianos eram sumérios. Acádia foi a cidade que um sumério chamado Sargão I fundou como capital do seu reino. Ok? Isso é o que nós conseguimos perceber fácil na história. Então, esse item 62, ele vai falar agora do desaparecimento dos Quemetes. Nós vimos na aula passada o desaparecimento dos descendentes de Sete, que eram sumérios ou acadianos. Agora, os descendentes de Caim, também nessa mesma época, eles vão desaparecer. E é interessante o que a arqueologia vai explicar sobre esse período. Como que uma civilização grande, que já tinha construído pirâmides, era uma civilização avançada, é assim que ela é definida hoje, como que aquela civilização desapareceu e aquele conhecimento desapareceu? Os homens não sabem hoje como foram construídas aquelas pirâmides. Olha só, desaparece o conhecimento na mesma época que desaparece o conhecimento dos sumérios lá na Mesopotâmia. Esses dois povos tinham conhecimentos que o ser humano hoje ainda não consegue realizar, ou então conhecimentos que a humanidade só veio conquistar agora no século XX, que é a descoberta do pseudo-planeta Plutão. Os sumérios já tinham anotado Plutão, a humanidade, depois disso, só veio anotar Plutão agora no século XX. Então, como que esse conhecimento desapareceu dos sumérios? Eu tratei com vocês. Agora, como o conhecimento dos Quemete desapareceram? O comentário diz: entre os anos 2300 a.C. e 2100 a.C., os arqueólogos encontram um grande vazio nos achados na terra de Quemete. Bom, esse período, como eu disse para vocês, de 100 anos de diferença, 200 anos de diferença, é uma diferença normal. A questão qual é? Os arqueólogos dizem que num período de 200 anos, cerca de 150 a 200 anos, a arqueologia não acha nada. Não acha uma estátua de um rei, não acha nada nesse período. Ficou um grande vazio.
nós vimos semana passada que havia um vazio entre os sumérios, na Mesopotâmia. Agora, esse mesmo vazio é descrito também na região do Nilo. E sempre lembrando, segundo a Bíblia, o dilúvio ocorreu cerca de 2300 a.C. E a arqueologia diz que existe um grande vazio, que ela não acha nada, como se a civilização tivesse desaparecido. Então, eu vejo isso como uma grande evidência, na verdade, aos meus olhos, eu vejo isso como uma prova de que os sumérios e os habitantes da terra de Quemete, que viveram até próximo de 2300, 2200 e desapareceram, são os descendentes de Sete de Caim. Eu considero isso, para mim, provável. Mas os arqueólogos, claro, eles não vão aceitar isso porque eles querem trabalhar contra a Bíblia, né? Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, que nós sabemos que está sendo preparado para o anticristo. O comentário prossegue. Alguns atribuem a uma grande seca, mas podemos atribuir ao dilúvio bíblico. Então eu vou mostrar para vocês, no caso, cientistas, arqueólogos, historiadores, que eles vão explicar esse desaparecimento como sendo uma mega seca. Normalmente eles falam isso, né, que seria uma mega seca. Então, a seca é uma suposição. Então, além da seca como suposição, você pode supor também que foi o dilúvio, ok? Então, agora vamos continuar falando do desaparecimento desses descendentes de Caim, né, que habitavam no Nilo e eram chamados de Quemete, habitantes da terra de Quemete. O comentário prossegue. Não faz sentido uma civilização que edificava pirâmides desaparecer e com ela todo o conhecimento. Esse ponto que eu estava falando para vocês, né? Vamos dizer, como que essa civilização desaparece, como que esse conhecimento desaparece, e até hoje os homens dizem que não conseguem construir uma pirâmide daquela no tempo que eles construíram. E esse desaparecimento desse conhecimento ocorre no mesmo momento que desaparece o conhecimento dos sumérios ou acadianos, que é o mesmo povo, como eu mostrei para vocês. Ou seja, isso é muito significativo e é muito importante, porque com isso nós estamos chegando à conclusão, o que nós já sabemos pela fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós não conseguimos ver isso, mas a arqueologia nos fez ver isso. Então hoje nós acreditamos que a Bíblia é um documento pela fé e hoje acreditamos também que a Bíblia é um documento pela ciência, né? Vale até a pena colocar a nota aqui daquele cientista que ele afirmou que ele encontrou Jesus só através da ciência. Ninguém falou de Jesus para ele. Ele foi o homem que mapeou o genoma humano e ele falou, isso aqui é uma grande programação, não tem como isso ser obra do acaso. Você encontra os vídeos dele no YouTube, Francis Collins. Ele se converteu a Jesus e ele fala no testemunho dele, disponível no YouTube. Olha, a ciência me levou a crer em Deus, a ciência me levou a crer em Jesus Cristo. O comentário prossegue. Só um dilúvio justifica esse desaparecimento. Até se fosse uma seca, quem é que sobrevive na seca? Os reis. Então iriam continuar construindo uma estátua, algum prédio, alguma tabuinha seria encontrada de escritos naquele momento, algum túmulo, porque poderiam morrer muitos, mas tem sempre um que guarda uma riqueza lá, que são os reis. Alguma coisa existiria, mas por cerca de 150, 200 anos, a arqueologia não acha simplesmente nada, ok? Pois bem, então eu vou fazer uma citação aí agora para vocês, um livro interessante, se vocês quiserem ler depois, um livro intitulado História, Egito Antigo, na verdade é o nome desse livro, escrito em 2009 por Paul Johnson. Ele descreve o seguinte sobre esse Pepe II, que eu comentei semana passada com vocês, que seria o último faraó antes dessa catástrofe, ou seja, o último faraó antes do dilúvio, ou o faraó dos dias do dilúvio, o homem que morreu pelas águas do dilúvio. Então vejam o que diz esse livro, Egito Antigo. Pepe II morreu por volta de 2181 a.C.
Então veja, está dando cerca de 120 anos de diferença para o dilúvio, 150 anos, por aí. Mas essa até, veja como ele diz, por volta, são suposições. E como eu disse para vocês, eu estou seguindo aqui, por uma questão de padrão no mundo acadêmico, a chamada cronologia média. A cronologia média, ela fica essa diferença para a Bíblia de 100, 150 anos, tá ok? Se eu fosse usar a cronologia longa, ficaria mais próximo, mas eu usei o que o mundo acadêmico utiliza. E essa diferença, né, se o dilúvio ocorreu cerca de 2.300, como que ele morreu ou desapareceu cerca de 2.181? Ou seja, teria morrido mais de 100 anos depois do dilúvio. De onde vem essa diferença? Vem da diferença das cronologias, porque, claro, o tempo não era preciso. Então, você encontra entre arqueólogos uns que falam de um faraó vivendo num tempo e outros já falam dele vivendo 20, 30, 40 anos antes. Existe essa diferença dependendo do tempo que você encontra o faraó, desde 3.200 até esses principais faraó ali de 1.400, que seria a época do Êxodo, tá ok? Então eu expliquei para vocês o porquê dessa data diferente, 2181. Certamente ele morreu lá em 2300, no dilúvio, porque ele é o último faraó que os arqueólogos encontram alguma coisa. Depois dele, a civilização vai desaparecer na região do Nilo, que é a região dos Quemete, que será chamado de Egito Antigo no futuro. Então vou repetir a leitura. Pepe II morreu por volta de 2181 a.C., quando começou o que os egiptólogos chamam de primeiro período intermediário, uma época de confusão e obscuridade documental que até o surgimento do Médio Império, como a 11ª dinastia de Tebas, talvez tenha durado 100 anos. Foi a primeira idade das trevas da história humana, de modo algum confinada ao Egito, pela combinação de decadência interna e assalto externo. A precária civilização da época entrou em colapso. Ou seja, ele fala que seriam confusões, seriam assaltos externos. Me apresenta, por favor, um documento de alguém, algum povo que teria invadido e teria conquistado o Egito. Ele teria ocupado o Egito. E aí continuariam os faraós e continuariam encontrando as estátuas e os documentos. Só que, na verdade, tudo desaparece. Então, ele chama esse período de primeiro período intermediário. Porque é um período que eles não acham, a história é confusa, eles não acham documentos nesse período. Nós veremos no livro 2 de Arqueologia que começa a aparecer lá, cerca de 150 anos depois, um primeiro homem como soberano, e que eles então começarão a chamar de faraó. Por que a dinastia de faraós desapareceu por 100 anos? Isso é muito significativo. Por que o reino, o império de Sargão I desapareceu? Nós veremos no livro 2 que vão aparecer cerca de 100, 150 anos depois do dilúvio, vão aparecer pequenos reis em pequenas cidades, Lagash, tá ok? Pequenos reis se destacando. Aquele rei Sargão I, seu filho e seu neto, aquele império acádio, aquele império sumério, ele desapareceu e vão começar a aparecer pequenas cidades. Ou seja, é uma grande evidência do dilúvio, porque o dilúvio então acabou com aquela civilização e essa civilização agora foi renascer lá no Egito, na terra de Quemete, através de Cã e sua mulher, e seus filhos, claro. E ali na Mesopotâmia, com Sem e os seus filhos que vão habitar nessa região. Bom, então, prosseguindo, esse texto ele está na página 102, 103 desse livro, Egito Antigo, de Paul Johnson, publicado em 2009. É interessante vocês comprarem. O comentário prossegue. Pepe II parece ser o último faraó que governou a terra de Quemete antes do dilúvio. Logo, o governo de Pepe II teria se encerrado próximo do ano 2300 a.C., com o dilúvio. Então, eu estou explicando. A citação do livro diz que ele teria morrido ou desaparecido cerca de 100, 120 anos depois, né, do que seria a data do dilúvio. Mas essa diferença é normal. O mais provável é que ele tenha morrido na data do dilúvio
Na cronologia bíblica aproximada, 2300 a.C. A diferença de aproximadamente 100 anos entre a datação bíblica e a datação arqueológica para o fim do governo de Pepe II é natural. Na história egípcia, os arqueólogos chamam este momento de primeiro período intermediário, equivale à sexta e sétima dinastia, que é desconhecida pelos egiptólogos, que é reconhecida pelos egiptólogos como sendo fictícia na lista de Maneton. Maneton, se vocês quiserem anotar, mas depois nós vamos comentar muito sobre esse homem, foi um grego que governou o Egito cerca de 200 anos antes de Cristo, aquela família de gregos que traduziu o hebraico para o grego, formou a Septuaginta. Os gregos eles eram muito ligados em história, e esse homem, então, ele resolveu escrever a história do Egito, e ele encontrou um vazio no Egito, de cerca de 150 a 200 anos, entre 100 e 200 anos. E o que Maneton fez? Então eu escrevi aí para vocês, olha, equivale à sexta e sétima dinastia, que é reconhecida pelos egiptólogos como sendo fictícia na lista de Maneton. Maneton encontrou uma dinastia até Pepe II, ele anotou. Aí depois ele vai encontrar, nós veremos depois, esse outro soberano cerca de 200 anos depois. E ele inventa duas dinastias nesse período chamado de primeiro período intermediário. Na verdade é um vazio, não tem nada ali. Então, ele criou uma lista fictícia. Porque, como explicar, eu até entendo a loucura do homem inventar, como explicar que uma grande civilização como aquela desapareceu e não teve reis durante cerca de 150 anos. É complicado. Ele pegou e inventou lá, botou uma série de reis. No livro 2 eu vou mostrar uma lista com o nome de cada rei desse para vocês guardarem como documento. Mas eu repito, essa aqui é uma evidência muito grande da Bíblia como documento histórico para a humanidade. E para vocês tomarem cuidado, porque em muitas obras que estão sendo publicadas, muitos estão agora dizendo que o dilúvio, na verdade, ele ocorreu num tempo insondável, aí, de 10 mil, 15 mil anos, jogaram lá para trás. Ou seja, toda a história bíblica passou a ser praticamente como uma ficção. E alguns defendem abertamente que é uma ficção, que a história do dilúvio bíblico foi copiado de lendas pagãs, o que é um absurdo, né? Eu já comentei sobre por que eles chegaram a essa conclusão, mais à frente vou comentar novamente. Pois bem, eu cito aí agora também um artigo da National Geographic Brasil, eu coloco o link aí completo para vocês, em que ele publicou um artigo intitulado Mega Seca do Passado cria drama no presente. Tá bom? Vou ler esse trecho desse artigo para vocês. Diz assim: alguns pesquisadores acreditam que uma mega seca que ocorreu há 4.200 anos causou o colapso do antigo império, inaugurando o primeiro período intermediário que causou o colapso das sociedades em todo o mundo. Observe, 4.200 anos atrás, você cai aonde? Você cai no ano 2.200. Segundo a cronologia bíblica, o dilúvio ocorreu quando? Próximo de 2.300 a.C. Então, vocês estão vendo, esse artigo está falando dessa suposta mega seca que criou um colapso na civilização. E eu estou dizendo que provavelmente não é seca. A questão de seca é um chute. E nós temos um documento, que é a Bíblia, que já se mostrou um documento confiável em muitos momentos, e a Bíblia diz que nessa época houve um dilúvio. Então está provado que a Bíblia está correta. O comentário prossegue. Essa é uma teoria arqueológica ligada à mais nova divisão do tempo geológico, apelidada de Idade Megalaiana. A seca afetou significativamente civilizações em todo o mundo, diz o arqueólogo Rames Wes, professor de civilizações do Oriente Próximo do Departamento de Antropologia da Universidade de Yale e autor do documento do ICS de 2012, que inicialmente propôs o estabelecimento da era
Megalaia, a mega seca, teve profundos efeitos sociais, diz Wes. Cidades e vilas foram abandonadas e as pessoas deixaram as áreas urbanas em busca de áreas rurais. Então eles falam que cidades foram abandonadas. E esse problema você encontra na região do Nilo, na terra de Quemete, você encontra na Mesopotâmia, e encontra, como eu mostrei para vocês, lá na Inglaterra, onde estava aqueles, vamos dizer, relógio do tempo, né, aqueles megalíticos construídos lá na Inglaterra, chamados Stonehenge. Eles foram construídos, segundo os arqueólogos, 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, cerca de 300 anos antes dessa suposta mega seca, que na verdade, para mim, é o dilúvio, não tem saída. Né? E aí eu digo o seguinte, a arqueologia perdeu mais uma vez, a ciência perdeu mais uma vez, porque teve momentos atrás que a ciência ela dizia o seguinte, que Babilônia não existia, que essa grande cidade nunca existiu, isso era uma lenda bíblica. E foi no século XIX que eles encontraram a cidade de Babilônia e ficou provado para o mundo que a Bíblia estava certa. Aí eles continuavam dizendo, não, mas a Nínive, essa cidade aí nunca existiu, nunca encontramos nada, isso é lenda. Logo depois também encontraram a cidade de Nínive. Então, agora eu digo também que a arqueologia, ela encontrou os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Isso é uma grande comprovação da Bíblia como um documento histórico, o documento histórico da história da humanidade. O comentário prossegue. 4.300 anos atrás ocorreu o dilúvio. A catástrofe que os arqueólogos se referem, na verdade, foi o dilúvio. Eles apontam uma catástrofe para justificar esse período que não há achados arqueológicos. E veja, o artigo ainda prossegue. Algumas das civilizações que o Wes diz terem sido severamente afetadas pela mega seca inclui o antigo Império do Egito. Eu botei entre colchetes, significa um comentário meu, né? Uma questão, a regra que a BNT coloca. Quando você quer colocar um comentário seu dentro de comentário de outro, você coloca entre colchetes. O antigo Império do Egito é esse período entre 3.200 e 2.300, 2.200 a.C. Ele é chamado de Império Egito quando o Império do Antigo Egito, digo, quando ocorre essa suposta mega seca. Quem foi que deu esse nome Egito? Foram os gregos, lá em 200, 300 a.C. Né? Então, como ele era chamado antes Terra de Quemete, ok? Então, veja, o artigo diz que incluiu o antigo Império do Egito e o Império Acádio na Mesopotâmia. Eu digo para vocês que até a troca dessa questão, esse erro claro que eles têm que rever na história, porque não é um outro império. O Império Acádio não é um império que conquistou a Suméria. Está provado na história, todos eles dizem. Sargão I era um sumeriano, nasceu na cidade suméria de Kish, se tornou rei dessa cidade da Suméria, conquistou uma cidade vizinha que chamava Uma, outra se chamava Ur, foi conquistando várias cidades, uniu as cidades da Suméria e ele fundou, depois que ele já era rei de todas essas cidades, ele resolveu fundar uma cidade para ele, chamou essa cidade de Acádia. Então não é Império Acádio na Mesopotâmia, é o Império Sumério, que é chamado aqui de Acádio, mas não é outro império, é o mesmo império. Então, ele diz nesse artigo que atingiu a terra de Quemete e os sumérios, ou o antigo Império do Egito, Acádio. O comentário prossegue. Ambos entraram em colapso, bem como o Vale do Indo, do atual Paquistão e Índia, onde grandes cidades como Mohenjo-Daro e Harappa foram abandonados por volta dessa época. Então, se você olhar no mapa, essa região já fica à direita da Mesopotâmia, ok? Então isso mostra como a civilização suméria e a civilização egípcia já tinham se encontrado, influenciado, tinham crescido muito, ocupando até o norte da Europa, a Inglaterra é norte da Europa, e até a região da Índia e do Paquistão. Todos eles eram sumérios. O comentário prossegue. Império Acádio na Mesopotâmia é uma referência aos sumérios.
Acádia era uma cidade da Suméria. Ela era habitada antes do dilúvio pelos sumérios e foi ocupada depois do dilúvio por Nimrod. Nós veremos que essa cidade ela vai ser citada depois do dilúvio como uma das regiões que Nimrod tomou. Ok? Ele toma a cidade de Acádia depois do dilúvio. Nós veremos isso no livro 2 de Arqueologia. O artigo da National Geographic apresenta um questionamento do porquê escolher esta suposta seca. Veja o questionamento deles, prosseguindo no artigo. Eric Klein, arqueólogo da Universidade George Washington, faz a mesma pergunta. Por que essa mega seca? Temos outras megas secas? Ele aponta para outra grande seca que ocorreu em 1200 a.C., ou seja, cerca de 1000 anos depois dessa suposta primeira mega seca, né? Levando ao colapso das civilizações no final da Idade do Bronze em todo o Egito, no Mar Egeu e no Oriente Próximo. Por que não escolher essa seca? Seus questionamentos são repetidos por Middleton. Qual é o sentido disso? Pergunta ele. Então você veja, lá em 1200 a.C., você encontra uma cronologia, por exemplo, dos faraós. Os faraós não desaparecem. E olha que aqueles faraós de 1200, que foi um pouco depois, né, do faraó Merneptah, que é um faraó famoso que citou Israel na terra de Canaã, depois de Tutmés III. Nesse período, a sequência dos reis egípcios não desapareceram. Ou seja, teve uma mega seca, foi enfraquecido, mas nós sabemos como ocorre na história. Os mais pobres são mais enfraquecidos do que os ricos. Os ricos sempre sofrem pouco, né? E normalmente os ricos, às vezes, ficam mais ricos ainda com a dificuldade. Foi o que aconteceu aí na pandemia do coronavírus, né? E foi o que aconteceu lá nos dias de José, porque diz que ele comprou todas as terras do Egito para o faraó, porque o faraó ficou mais rico. Então, em 1200, a civilização não desapareceu. Lá em 2200, 2300, a civilização desapareceu. Os reis desapareceram. Então, mega seca é pouco. Não se encontra nada dessa época. O comentário prossegue. A diferença está nos achados arqueológicos após 4.200 anos atrás ou 2.200 a.C. Nessas datas, foi verificado vazio na arqueologia, pois depois do dilúvio demorou para haver um repovoamento. Na verdade, eles estão supondo que seja uma mega seca, mas na verdade se trata do dilúvio. A seca de 1200 a.C. não gerou nenhum vazio na arqueologia, apenas verificou-se uma redução nos achados. E aí eu coloco também uma citação aí, um texto de Grimman, que é outra pessoa interessante para vocês poderem ler. Ele escreveu um livro, História do Egito Antigo, é um dos livros mais citados aí no estudo da história do Egito. Ele diz o seguinte sobre a morte de Pepe II, né, e esse fim desse grande império egípcio, que no meu entender terminou com um dilúvio, mas eles dizem que foi uma mega seca, né? Não faz sentido. Bom, o texto diz: assim termina o antigo império, com um período confuso, durante o qual se acelera a desagregação do poder central, enquanto a situação externa torna-se tanto mais ameaçadora quanto mais enfraquecido o poder. Ou seja, você vê que ele não dá dados, vamos dizer, ele só fala que houve problema. Tá bom? É um período confuso. Mas ele fala de algum rei que foi morto numa invasão? Não, ninguém tem nada. Então não é questão de um período confuso, é questão de um período vazio. Porque realmente a humanidade não encontra nada naquele período.